Essa semana a gente vai trazer o assunto dos golpistas, mais precisamente do golpe do catfish. Que golpe é esse? É um golpe que uma senhora de 61 anos aqui da região de Osasco sofreu no ano de 2020, Pavinato. E, infelizmente, essa senhora acreditava que namorava o ator Johnny Depp e fez depósitos na conta de uma terceira pessoa, né, que o falso Johnny Depp pedia para ela no valor de R$208 mil. Essa senhora teve que vender casa, essa senhora vendeu o carro, essa senhora ficou completamente quebrada. E é conhecendo esse caso que, entrando, nos autos processuais, nós tivemos acesso à informação de que tantas outras pessoas foram vítimas, se não do mesmo golpe através da figura fictícia desse falso Johnny Depp, por outros meios fraudulentos, mas vítimas que depositaram dinheiro na mesma conta desse amigo brasileiro do Johnny Depp. E depois, apurando mais a fundo ainda, nós entramos em contato com tantos outros casos e nesta semana deste mês de outubro de 2022, uma notícia também tomou conta das manchetes na terça-feira. Uma senhora japonesa, lá do outro lado do mundo, de uma idade semelhante à da vítima do Johnny Depp brasileiro, também foi vítima de um golpe como esse na mesma rede social que é o Instagram, mas de um astronauta que a pediu em casamento e precisava de dinheiro para voltar para a Terra. Não, é muito triste, gente, assim, e sabe o que mais me deixa triste? É que as redes sociais se alvoroçaram e começaram a maltratar essa senhora, porque esse caso, apesar de ser de 2020, ele veio à tona agora. E aí começaram, essa senhora é burra, ela é uma tonta, não tá vendo que isso é um golpe. Falta, inclusive, a empatia, porque ninguém pode dizer que não vai cair num golpe. Não é? A gente conhece aqui médicos, engenheiros, pessoas com alto nível de escolaridade que caíram em golpes. E assim, é muito triste. Um golpista, gente, ele é muito especializado. Muito sedutor. E ele é muito esperto. Mas até antes da gente entrar mais, até nas questões jurídicas e tudo mais, eu acho que a gente tem que deixar aqui bem claro o nome da conta. Concordo. Então, assim, era uma conta do Banco do Brasil e esse falso Johnny Depp pedia para que os depósitos fossem feitos para Antônio Roberto do Carmo. Isso está no processo. Essa senhora contratou uma advogada, que é a doutora Eduarda Chaves. Eu, inclusive, conversei com ela antes da gente gravar o programa e ela me explicou que ela processou o Banco do Brasil. E por que ela processou o Banco do Brasil? Foram ali, eles ficaram 2 anos estudando, eu vou deixar aqui o Pavinato explicar isso melhor para vocês, mas o próprio banco, na verdade, informou que essa conta era uma conta fraudulenta. Inclusive, o banco devolve valores para essa senhora. E é com base nessas informações que eles tentam algum ressarcimento para essa senhora aposentada, que nós vamos deixar o nome dela aqui em sigilo, porque, inclusive, o processo, a juíza colocou um sigilo nesse processo. Não é isso, Pavinato? É isso. É algo bastante complicado, porque não existe na legislação brasileira uma lei, uma norma que deixe bastante claro que um banco no qual se abre uma conta para praticar golpes seja corresponsável com o golpista. Existem muitas questões jurídicas nesse caso, Carla. A primeira delas é a questão muito antiga no direito, que é a questão do cidadão médio. Cidadão médio vem de uma ideia lá do direito romano, e o direito brasileiro, assim como o português, o italiano, o francês, o alemão, o espanhol, eles são todos direitos da mesma matriz, que é a matriz romana, que tem mais de 2000 anos de tradição. A tradição do direito romano é mais antiga que a tradição do cristianismo.
E uma das lições mais antigas do direito romano, que permanece até hoje nos direitos que nascem dessa matriz, é a questão do bonus pater familias. Bonus bom pater pai, familias família. O bom pai de família. Por que o bonus pater familias, o bom pai de família? Porque lá atrás, há mais de 2000 anos, o cidadão, ou seja, aquele que poderia gozar de direitos e ser obrigado a deveres, era só o cidadão romano, homem, pai de família. Então, dizer bonus pater familias era dizer o bom cidadão. Com a evolução do direito, com a democratização de direitos e deveres, com essa ampliação gradativa ao longo da história, a expressão ficou. Mas ela não quer dizer só o bom pai de família, ela se aplica a todos aqueles que são capazes de interagir no mundo, adquirir direitos e se obrigar a deveres. Então, o bonus pater familias existe até hoje na expressão do homem médio, que também é uma expressão anacrônica por conta da expressão humanidade, de homem ser um pouco sexista. Então vamos falar aqui em cidadão médio. O direito brasileiro, ele ainda trabalha com essa noção, que é uma noção basilar. O que o cidadão médio faz? O cidadão médio é aquele sujeito que é capaz de gozar de direitos e cumprir, adquirir, ser responsabilizado por deveres. Quando nós falamos que alguém se torna maior, quando alguém hoje completa 18 anos, qualquer pessoa no país é considerada uma pessoa juridicamente capaz. E como uma pessoa juridicamente capaz, se imprime nela essa figura do cidadão médio, que é o homem médio, que é o bonus pater familias. Então se presume que ele não vá cair em golpes pelo menos grosseiros. Presume-se que essa pessoa sabe o que é melhor para ela. Presume-se que essa pessoa não vai fazer negócio quando ela está bêbada, não vai fazer um empréstimo de uma quantia vultuosa sem um contrato, até porque, como você bem falou, até com um contrato registrado em cartório, muita gente cai em golpe, imagina sem nada escrito. Então, imagina-se que as pessoas, quando capazes, e quando não declaradas incapazes por uma sentença judicial, por algum transtorno mental, elas são homens médios, cidadãos médios, que elas não vão cair em golpes. Essa é a primeira barreira que a gente precisa considerar nessa questão.